Olha só, aula passada, como a gente estava sem internet, me fizeram uma pergunta aí e eu não lembrava como fazer porque eu estava associando com o Java. Então eu vou explicar, antes de começar a entrar na matéria de hoje, vou explicar todo o que eu fiz agora para responder a pergunta. E aí a gente segue com a aula. O que acontece? Quando você está tratando um erro, por exemplo, no Java, e você não quer tratar o erro no local que ele acontece, tá? Você quer tratar o erro numa outra classe, isso é possível fazendo o seguinte. No nosso caso, o erro ele pode acontecer aqui, ó, nesse método inserir, tá? Por quê? Porque nós definimos que nick era uma unique, ou seja, só pode ter um valor de nick em cada tabela, né? No caso, na tabela de jogador. Então, o nick não pode ser repetido. Então, se por acaso alguém tentar inserir um nick que já existe, o banco de dados vai recusar e isso vai gerar um erro na aplicação. Quando você está trabalhando com Java, é muito simples. Você pega aqui, ó, e diz que você vai lançar uma exception. Tá certo? Então o erro acontece dentro desse método inserir, mas só que ele não trata o erro aqui dentro. Ele lança o erro para quem chamou o método. E aí eu não estava conseguindo tratar esse erro aqui. E por que a gente faria isso? Porque esse método inserir, ele está dentro de uma classe de controller. Então a classe de controller, ela não entra em contato com o usuário para avisar para o cara, olha, aconteceu esse tipo de erro. Entendeu? A classe de controller, ela faz outras coisas. Então a camada que conversa com o usuário é a camada de viewer. Então eu não poderia, por exemplo, tratar o erro aqui e avisar o usuário, porque esse avisar o usuário seria uma responsabilidade da camada de visão, da camada de tela. Tá certo? Então o que é o correto? O erro acontece aqui. Eu lanço o erro para a tela onde o usuário estava mexendo e lá na tela esse erro é tratado e aí sim é enviada a mensagem para o usuário saber, olha, no caso do nick, olha, esse nick já está em uso, né? Então você não pode colocar esse nick para você, tá certo? Então o que eu fiz aqui para resolver o problema? O problema vai acontecer na hora que eu mando executar o insert. Que só aí esse insert vai para o banco e aí o banco vai reclamar. Quando você tenta enviar um nick que já existe, então vamos lá, vamos fazer o passo a passo aqui, ó. Quando você tenta enviar um nick que já existe, o banco vai dizer que houve uma violação numa constraint e vai dar o nome da constraint para vocês. Então, ó, meu usuário é A pode ter o nome repetido, o meu nick também é A. Então, aqui ó, já existe esse nick A, tá? E aí eu vou inventar alguma coisa aqui de restante, só para a gente simular só esse erro. Então, quando eu mando inserir, parei aqui, olha, e vou simular o erro. Então, vou dar um F11, olha lá, deu erro, tá vendo? Aí, esse erro vem com uma mensagem de erro, que está lá, ó, violação da restrição unique, o que, jogador e esse nome doido. Então, o que eu estou fazendo?
eu também disse que o e-mail não pode ser repetido. Então tem outras restrições que eu coloquei no banco também, para essa mesma tabela. Então como é que eu vou identificar? Eu peguei aqui, olha, o nome da minha constraint lá no banco. Para eu saber o que faz aquela constraint, tá? Eu estou só abrindo o SQL Server aqui. Para mostrar aí para vocês. Então, ó, quando eu faço aqui ó, um SP help de acho que é jogador, eu tenho lá as constraints, né, que eu criei e que estão aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, onde estão os uniques. Então aqui, ó, o unique do nick, tá vendo? Ele tem o nome dessa constraint aqui, ó, o que, underline, jogador, underline. Então, essa mensagem que veio para cá. O que eu fiz? Eu perguntei para o message, para a propriedade message, que é a propriedade que recebe a mensagem do erro que veio lá do banco de dados. Eu perguntei para o message se o message contém, ou seja, em qualquer parte da string de mensagem, se contém o nome da unique, do nick. Então, se tiver esse nome, significa que foi essa constraint que foi violada. E aí, o que eu faço? Eu lanço uma nova exception. Passando aqui a mensagem de erro. Então, foi identificado o erro. Eu só identifiquei o erro na minha classe de controle, porque o erro aconteceu lá, mas só que eu não estou tratando o erro lá, eu estou lançando esse erro. E aí, esse lançamento de erro, ele vai para quem chamou. Olha lá, eu entrei no if, lancei o erro. Quando eu lancei o erro, ele dá isso aqui porque eu estou debugando. Quando eu lancei o erro, ele voltou para o meu form de jogador. Tá? E o meu form de jogador, ele catou o erro com uma exception. E aí eu já trabalho direto com exception para eu pegar qualquer erro. Só que quando eu lancei o erro aqui, olha, no controle, eu lancei colocando a minha mensagem de erro já traduzida para o método construtor da classe exception. Então, esse método construtor, quando eu lanço ele aqui, ele pega isso aqui como uma variável e joga na propriedade message. Então, aqui eu já mando para a nossa label mensagem, né? Para a propriedade text da label mensagem, o e.getMessage, ou seja, a variável que foi lançada lá como parâmetro, como erro, veio para esse e, né, na forma de parâmetro, e o método construtor lá eu coloquei um texto. Esse texto veio para a propriedade message aqui. Então, eu lanço esse erro aqui. Aí, ó, se eu abrir aqui o E, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, ele não vai mostrar. Mas, enfim, olha lá, quando eu dou um F5, olha lá, ele já está com a mensagem aqui, ó, já existe um usuário com esse nick. E aí eu estou jogando isso na tela, certo? Vou continuar aqui, aí você já vai ver, ó, já existe um usuário com esse nick. Tá certo? Então, eu vou tratar o erro assim. E aí, pô, o e-mail também não pode ser repetido. Ok, vou fazer a mesma coisa para o e-mail. E, enfim, tudo que eu trato lá no banco que pode gerar erro,
esse erro ou eu lanço no banco de dados, no caso do SQL Server, eu vou fazer um Razer Error. E aí, nesse Razer Error, eu invento um número para ele de código. Então eu tenho que, obviamente, quando eu vou inventar esse número de código, eu não posso usar um número de erro já padrão da SQL Server. Então, os primeiros números de erro são catalogados do SQL Server. Então, quando eu programo alguma coisa lá dentro, eu vou inventar um número de erro e o método construtor lá do Razer Error, eu passo um número e passo uma descrição do erro. Tá certo? Então, quando eu vou fabricar os meus erros dentro do SQL Server, eu dou um Razer Error, passo um número e passo uma descrição. É porque geralmente quando você tem um erro já conhecido, você tem um número de erro que é uma família de erros, né? Na verdade, não é um número para cada erro, né? Até quando você vai procurar na documentação, inclusive de qualquer linguagem de programação, quando dá um texto de erro, aí pode ser uma coisa, outra, né? Então aí você tem que... Nesse caso de criar o custom, vai ter o que você criar vai ser algum texto para cada... aí vai ser um texto para cada erro, porque aí você está... Como que a gente faria para botar mais um texto por erro? Não faz muito sentido para mim, tipo, meio que... Eu não sei como você botaria mais um texto. Não tem como, né? Como assim botar mais um texto? Você falou que pode ser outro erro dessa família, esse número. Sim. Então é como você colocou. Então o texto que vem junto, atrelado a esse número, pode ser mais de um. Quando você está tratando erros que já são conhecidos da tecnologia que você está utilizando. Mas o que acontece geralmente é que quando dá um tipo de erro que pertence a uma família, essa família não é muito extensa. Então deu aquele tipo de erro, depois que você descobriu a causa, eu nunca vi de por acaso dar o mesmo erro querendo sendo outra coisa, entendeu? Porque quando você trata o erro, olha só, você trata num trechinho muito pequenininho de código, tá vendo? É só essa linha aqui que pode dar erro, entendeu? Você não pega um pedação de código e coloca um try lá em cima, um catch lá embaixo e trata, justamente porque você pode estar caindo ali numa família de erro, que pode estar um erro num lugar, outro erro no outro, e por acaso esses dois erros pertencem à mesma família. Então você já pega um trecho mais reduzido de código para você fazer o tratamento. Entendeu? Aí isso não acontece do que você está falando, entendeu? De ser o mesmo texto e o mesmo número de erro que vem para a sua aplicação, mas aí quer dizer uma outra coisa. Aí você informa para o usuário, esse erro é por causa disso, e na verdade não é, por causa de outra coisa. Entendeu? Aí não acontece. Esse Razer Error é do coisa mesmo ou você tem que baixar para fazer essa... Esse Razer Error é dentro do SQL Server. Quando você está programando na linguagem Transact SQL, você pode gerar um erro para a tua aplicação. Imagina você está fazendo um trabalho lá de alteração, de acerto de dados. Aí vem um dado que não tá batendo com a tua lógica lá. Aí você fala assim, não, isso aqui então para mim está errado, isso aqui está com erro tal. O usuário, sei lá, informou tal parâmetro errado. Aí como é que você vai fazer isso? Se já está lá dentro do banco rodando, aí você chama um Razer Error, cria um número, um código seu lá e um texto explicando, aí aquilo ali vai para dentro da tua linguagem de programação. Aí, obviamente, para você não ter que fazer esse tratamento aqui para mandar uma mensagem mais transparente para o usuário, aí você já bota uma mensagem mais transparente lá, que dali é só ele encaminhar o erro. Sim. Porque aí, se eu só lançar um novo erro,
aí eu posso colocar uma inner exception, uma inner message, que aí eu estou lançando o meu erro daqui para a tela, porém com a mensagem que veio na exception original que veio do banco. Você tem que cortar essa message para pegar primeiro o número do erro para ver se contém. Aí depois pega o texto referente a ele, ou ele tem que dois campos. Então, nesse caso, veja bem, se pode dar mais de um erro no banco, aí eu faço assim, entendeu? Se é uma parada que só pode ser o meu erro, eu já mando direto. Não, mas, por exemplo, aí você faria, nesse caso aqui, com essa mensagem que veio que você configurou de no raise erro. Essa é a message ponto contains, aí você tem essa parte inicial, que é o... Isso. Ah, não, já é a mensagem. Eu já posso mandar a mensagem de lá do banco, a mensagem que eu já vou mandar para o usuário. Ah, então não precisa botar e fazer sim, é só dar tudo. Entendeu? Você só encaminha para a tela, para quem chamou. Dentro do exception, você joga essa é a mensagem. Entendeu? Aí você só encaminha e acabou. Que aí evita de você ter que traduzir, se mandar uma mensagem no banco, aí traduz na linguagem de programação para depois mandar para a tela. Bom, continuando aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou lá no editar columns, né? Vou em Command Field, é o Command Field mesmo. Eu vou clicar no mais aqui e vou escolher a opção Select. O que esse cara vai fazer para mim? Ele vai criar tipo um linkzinho que vai ficar na lateral da tabela. E esse link, eu vou utilizar ele para quê? Para eu fazer uma busca no banco pelo próprio código e trazer todos os dados daquela determinada linha para fazer uma edição naquele campo. Tá certo? Então, olha lá, eu escolhi aqui o Select, vou dar um Add. Aí o Header Text, eu vou preencher essa propriedade Header Text. Essa propriedade vai ser o que vai estar escrito lá no topo da tabela, né? Então vou dizer que é o selecionar, que é o editar, né? E aqui o select text, eu só vou colocar aqui, selecionar. Beleza. Esse campo, ele já ficaria ali como um link. Só que eu tenho que converter esse cara para um template field. Por quê? Porque esse cara aqui, quando eu clicar em selecionar, eu tenho que pegar o campo código e passar como parâmetro para eu poder fazer a busca no banco de dados pegando a chave primária, tá certo? Então, quando o cara clica por exemplo, ele clicou em selecionar aqui, eu tenho que pegar essa chave primária e ir lá no banco fazer uma busca para, com o resultado dessa chave primária, eu preencher todos os campos da tela para o usuário poder fazer alteração nesses campos, tá certo? Então, eu vou pegar e vou converter este campo num template field e aí vou dar um OK. Aí agora já está aparecendo lá, beleza. Só que aí, então, voltando, né? Quando o cara clicar em selecionar, cada linha dessa, né, vai estar passando o parâmetro do código correspondente à linha que o cara tá pesquisando. E isso vai disparar para mim um evento que vai lá no banco, vai consultar pelo código e vai preencher todos os dados aqui na tela para que o usuário possa fazer alteração. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no código fonte e eu achar esse cara aqui, Tá aqui, ele, olha lá, o selecionar. Então, eu vou passar esse command de argumente. Então, o que vai acontecer no final das contas? Quando o usuário clicar ali no selecionar, ele vai passar um command de argumente. Acho que ainda ficou alguma coisa errada aqui.
Deixa eu ver aqui. Cadê o text? Selecionar. Esse cara aqui ficou a mais. Tá aqui. Salvei. Vamos ver se vai de novo. Isso aí, galera. Olha lá. Então, quando o usuário clicar aqui, olha lá, tá vendo que a tela dá uma piscada? Então, quando ele clicar aqui, olha, ele disparou um evento, tá vendo? Ainda fica até negrito, né, o local que ele clicou. Então, agora, esse evento, ele deveria estar com aquele command argument. Então, eu vou pegar esse evento, toda hora que ele clica, ele está passando, em teoria, esse código aqui que é a chave primária. Então eu vou usar o buscar por código, lembra que a gente criou lá atrás? Eu vou usar o buscar por código para pegar esse objeto. Mas por que você precisa pegar esse objeto? Eu preciso pegar ele porque nessa tabela não tem todas as colunas que eu usei para fazer o cadastro. Então eu tenho que pegar, de todo jeito eu tenho que ir lá no banco pegar o objeto inteiro. Tá certo? Então o cara vai clicar aqui, eu vou fazer uma busca pelo código e vou sair preenchendo essa galera aqui. Então vou voltar aqui no design e vou ver aqui, vou tentar lembrar também qual é o evento que é disparado. Select. Update, roulette, roll. Se eu não me engano, vai ser o roll command. Se eu não me engano, eu vou tentar com ele. Deixa eu só ver um negócio. Não, é grid view command 20. i.command argument. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho o i.command argument. Quando eu disparo o evento aqui nessa tela, quando eu clico aqui, ele vai disparar um evento. Esse evento disparado, ele vem nessa variável e. Tá vendo? Essa variável e, ela é do tipo grid view event args. Então o evento vem nela. Então olha só, o que eu vou ter que fazer? Ó, int, sei lá, chave recebe e.command argument. Só que aqui deve dar pau. Olha lá, tá dando erro. Por quê? Porque esse command argument, ele precisa lá, tá vendo? Tá dizendo assim, ó, tá faltando fazer uma conversão, né? Um casting. Então, se eu não me engano, eu tenho que fazer um toString dela e aqui eu ainda tenho que fazer um int32.parse. Tá vendo? Ela vem como objeto, aí eu pego esse objeto, transformo para string, para depois eu jogar na variável int. Tá? Então, nesse momento, eu devo ter aqui ali a chave primária da linha que o usuário selecionou, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Controle jogador, C, jogador, igual a new, controle jogador. E eu vou fazer aqui o jogador, J recebe C, jogador, ponto, buscar por código. E aí eu passo a chave aqui. Feito isso, eu já posso começar a preencher essa galera na tela. Então aí eu já começo a fazer o seguinte.
txt código.text recebe j.código concatena, né, com a aspa simples, quer dizer, aspa dupla, txt nome.text recebe jogador.nome, txt nick.text recebe j.nick, txt meio.text recebe j.meio e txt nascimento.text recebe j. Data de nascimento ponto substring subtract não. Vou concatenar com aspas, vou fechar aqui, ponto, substring de, acho que era 0 e 10, né? Vou tentar ver. Então, ó, mandei rodar, vamos ver se vai. Opa, tem alguma coisa que ficou errado. Olha só, o que aconteceu? Lembra que quando eu tinha mostrado para vocês o tratamento de erro, que era para mexer aqui, eu tinha deixado essa variável assim, ó. Certo? Só que aí ela estava assim, ó. Só que aí, o que acontece? Rolando aqui para cima, eu já tinha esse event args, que também chamava e. Então, quando eu dei o play, o que aconteceu? Na hora que eu criei esse evento aqui, olha, na hora que eu criei esse evento, ele precisava compilar o projeto para poder saber que esse cara aqui existia, tá certo? Só que aí, na hora que eu fazia, estava dando, deixa eu ver se eu consigo até simular esse erro aqui, ó. Ah, não consigo mais. Ele não estava compilando, porque havia esse erro aqui. Só que esse erro, por algum motivo, no Visual Studio não tinha sido detectado. Então, ele estava rodando com a versão de antes de ter o evento do roll command. Aí, ele me mostrou que a variável já estava sendo usada, eu botei um X aqui e rodei. E aí funcionou. Então, era só isso. O HTML estava com uma versão, mas as classes ainda estavam com outra versão. Então, o que vai acontecer no final das contas é isso aqui, ó. Tá certo? E aí, a partir daí, a gente pode gerar os nossos comandos de alterar e excluir. Tá? Então, eu vou criar aqui os dois botões, finalmente, né? De alterar e de excluir. Então, já vou para as propriedades deles. Por aqui eu não vou conseguir alterar.
Será que tem alguma coisa aberta ainda? Load, tá. Então vamos lá. CMD alterar. E aí eu vou chamar ele de alterar aqui. E excluir. CMD excluir. Beleza. O alterar, nós já vamos fazer de cara aqui, né? O que eu vou fazer? Só vou testar se a chave primária foi preenchida, né? Então, se txt código.text eu posso fazer o seguinte, deixa eu ver se vai funcionar. Não. Então vou colocar aqui. Foi diferente de nu. Vou colocar igual a se for igual a vazio, eu abandono só. Eu vou fazer o código mais limpo aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Simplesmente, eu vou chamar o alterar, né? Então, ctrl jogador, c jogador igual a new controle jogador. Vou criar um jogador para mandar para o banco. E vou fazer o código recebe int 32.parse de txt código.text j.nome. Deixa eu só dar uma procurada, porque eu acho que eu já fiz essa parada de pegar na tela. Olha só, tá vendo que eu já fiz aqui? Eu vou até, depois eu mexo. Tá vendo que no inserir, eu já fiz aqui, ó, você pegar e criar um objeto jogador todinho aqui, ó, com os dados que estão na tela? Então, o que eu vou fazer aqui com esse cara? Eu vou aproveitar esse código aqui, ó, vou selecionar ele, tá, botão direito, refactor, e eu vou escolher a opção aqui, extract a method, tá? E aí, eu vou chamar ele de get jogador, tá? O J ficou faltando, né? Pulou. Get jogador, eu vou dar um OK. Então, olha lá, o meu jogador, ele mesmo já consertou aqui para mim. O meu jogador recebe um get jogador. Então, esse cara, ele já pega da tela. Então, aqui, na hora que eu for alterar, vou voltar aqui, ó. Na hora que eu for alterar, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pular essa parte toda aqui e vou fazer aqui, ó, c jogador.alterar get jogador. Fica menorzinho, né? Então, se a chave primária não está preenchida, eu abandono o método. Mas se ela está preenchida, eu pego e mando alterar. Tá? E aí, a mesma coisa eu vou fazer lá no excluir. Então, eu vou instanciar o controle do jogador. Oi. Você podia fazer um try também aqui no alterar, Sim. Aí eu faria da mesma forma aqui, ó. Eu colocaria o try catch aqui, ó. Porque o cara pode alterar o nick dele para um nick que já existe. Ele pode tentar fazer isso. Tá? Ou
sei lá, botar o e-mail dele errado lá e na pior cagada da vida ser um e-mail que já existe. Tá? Aí eu acho que o cjogador ponto excluir, ele pega um jogador inteiro, tá vendo? Então eu vou fazer da mesma coisa lá, get jogador. Então aí já está excluído. Aí deixa eu ver se eu não tenho aqui, ó, um limpar campos. Tá certo? Eu não tenho aqui um limpar campos. Então eu vou fazer aqui, ó, generate method stub. E aí ele já gera para mim ali um limpar campos. E aqui eu pego e faço a limpeza dos campos, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Certo? Olha lá. Eu estou pegando os dados na tela e estou limpando os campos. Certo? Então eu posso pegar esse cara aqui, ó, e só fazer lá, ó, um limpar campos. E no próprio limpar campos eu zero todo mundo. Aí só ficou faltando aqui txt senha ponto text de vazio e txt senha ponto text de vazio. E ainda posso colocar lá o txt nome ponto aqui é ponto focus, e ficou faltando aqui também o txt código ponto text recebe vazio. Beleza? Então vamos testar lá, ó. Vamos ver se vai. Ó, vamos pegar aqui esse K. Olha lá, cliquei nele, beleza. Se eu quiser excluir. Espera aí que eu vou... Tá faltando mais uma coisa aqui, ó. Antes que eu faça. Ó, depois que eu alterei, eu vou fazer o atualiza grid, né? Porque senão ele não vai refletir a alteração. E depois que eu excluir também eu vou fazer o atualiza grid, para o usuário já ver que foi alterado, senão ele tenta apagar e aí na segunda vez ele tenta apagar, ele viu que não some da grid, aí ele tenta de novo e na segunda vai dar erro. Então lá, ó, selecionei o K, vou mandar excluir, olha lá, ele limpou e era para ele ter sumido daqui. Deixa eu atualizar, ele não sumiu. Então, alguma coisa está dando no alterar, no excluir. Vamos trocar o nick do cara aqui, ó, para alterar. Deixa eu ver se vai. Não está indo, nenhum dos dois. Vamos ver o que está pegando lá. Pode ser o nosso alterar que está com problema. Ó, vou deixar já um no alterar e outro no excluir. Ó, vou pegar lá o K de novo, vou trocar o nome dele aqui, ó. Vou mandar alterar. E aí, vamos ver o que está acontecendo. Beleza, peguei o jogador e mandei alterar. Já sei o que está acontecendo. Que burrice. Olha só, eu não coloquei a chave primária aqui no get jogador, né? Que eu copiei e colei de um lado para o outro e não peguei a chave primária. Então aí ele não faz nada, né? Porque
tanto no alterar quanto no excluir tem o where chave primária. Então, ficou faltando aqui, ó, jogador.código recebe int32.parse de txtcódigo.text. E aí, agora acredito que vai funcionar. Então, vamos lá no K de novo. Então, ó, vou mandar alterar, eu já vou até desabilitando os breakpoints que eu tinha colocado. Ó, desabilitei, vou mandar continuar. Olha lá, ele alterou certinho. Então, olha lá, se eu mandar trocar o e-mail, vou mandar alterar. Olha lá, ele alterou o e-mail. E aí agora, se eu mandar excluir, vai dar o breakpoint, né? Porque eu só tinha tirado um. Eu vou tirar o breakpoint aqui e vou mandar continuar. Olha lá, o K já foi embora. Olha lá, o J foi embora. E aí a parada foi feita.